Olá, bem-vindos. Meu nome é Tatiana e você está dentro do Invisível. Hoje eu vou fazer o resumo do 11º capítulo do livro O Continente Perdido de Mu. Vamos lá? Capítulo 11, Atlântida. Até pouco tempo, a Atlântida não passava de uma lenda, mas as descobertas arqueológicas e as pesquisas dos cientistas fizeram-na surgir do nada. Sua história permanece vaga, mas desafia todos os argumentos. Essa grande ilha continental estava situada no meio do Oceano Atlântico e existia há alguns milhares de anos. Foram os trabalhos de Schliemann que provaram de forma indiscutível a existência de Atlântida. Platão confirmou no ano 400 a.C. as palavras de Solon, abre aspas, a Atlântida era o centro de uma civilização que conquistara o mundo todo. Esse continente se estendia além das colunas de Hércules, abre aspas, o Estreito de Gibraltar, fecha aspas, e era maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas. Era o ponto de passagem para as outras ilhas e para um continente mais além. O Império da Atlântida estendia seu domínio até o Egito e o Mar Tirreno. Essa grande potência atacou o Egito, os gregos e todas as nações limítrofes do Mediterrâneo. Atenas se defendeu valentemente, arriscando seus habitantes, porque todos os outros gregos a haviam abandonado. Ela rechaçou o invasor e, sozinha, devolveu a liberdade a todas as nações protegidas pelas colunas de Hércules. Pouco depois, um grande terremoto submergiu o continente. O fundador da Atlântida foi Poseidon. Foi-lhe dedicado um templo onde o povo se reunia cada 5 ou 6 anos e, oferecendo sacrifícios, jurava obedecer às inscrições sagradas gravadas sobre as colunas do templo. Em sua Vida de Solon, Platão escreve, abre aspas, quando Solon visitou o Egito, no ano 600 a.C., um sacerdote de Sais, chamado Souxis, e um sacerdote de Heliópolis, chamado Pseudonífis, lhe revelaram que, 9.000 anos antes, as relações entre o Egito e as terras do oeste tinham sido interrompidas após a destruição da Atlântida e do outro continente mais além, submerso no oceano pelos cataclismos. Fecha aspas. Descobri em um antigo texto grego que na época do desaparecimento da Atlântida havia naquele continente 3.000 soldados atenienses, provavelmente um exército de ocupação. Um papiro egípcio nos diz que Poseidon foi o primeiro rei da Atlântida e que foi sucedido por uma vasta sucessão de Poseidons, formando assim uma dinastia. A coroa de Poseidon apresentava 3 pontas, o símbolo numérico da Mãe Pátria. Seu cetro era um tridente, indicando mais uma vez a soberania de Mu. Há 20.000 anos, o tridente era também o cetro dos
uigures e mais tarde o dos Khmers, do Camboja. O professor Le Plongeon descobriu no Yucatán inscrições declarando que, abre aspas, os primeiros colonos da Atlântida eram maias vindos de Mayax, fecha aspas, e que, por outro lado, abre aspas, a Atlântida foi outrora sacudida por tremores de terra antes de submergir, fecha aspas. Assim, o destino da Atlântida foi uma repetição do de Mu. Henry Schliemann, que descobriu o lugar da cidade de Troia, relata, abre aspas, no Museu de São Petersburgo, na Rússia, encontra-se um dos papiros mais antigos do mundo. Foi escrito no reinado do faraó Sente, da segunda dinastia, e conta que o faraó Sente enviou uma expedição na direção do oeste à procura de vestígios da Atlântida, de onde, 3.350 anos antes, os ancestrais dos egípcios chegaram, trazendo consigo toda a sabedoria de sua terra natal. A expedição retornou ao cabo de 5 anos sem haver encontrado qualquer sinal ou vestígio do antigo povo que pudesse dar indícios sobre o continente desaparecido. Nesse mesmo museu, podemos ver um outro papiro de Maneto, o padre historiador do Egito, que faz alusão ao reino dos sábios da Atlântida, que teria existido há 13.900 anos. Esse papiro situa o ponto culminante da civilização da Atlântida, na época em que se iniciava a história egípcia, ou seja, há 16.000 anos. Os sábios mencionados por esse papiro eram os reis da Atlântida. Eles reinaram durante 13.900 anos. A Atlântida desapareceu há 11.600 anos. Portanto, o continente era governado por reis há 25.500 anos. Segundo o manuscrito troano, os primeiros colonos que se estabeleceram no delta do Nilo eram maias. Como provinham da Atlântida, isso prova que pelo menos uma parte desse continente era povoado por maias. Um dos vales mais inacessíveis da Ásia Central, nas nascentes do Brahmaputra, no cimo de uma alta montanha, acha-se um mosteiro, em cuja biblioteca encontra-se grande número de antiquíssimas tabuinhas de argila. Essas tabuinhas foram classificadas de acordo com o assunto, um deles sendo a geologia e a história, e remontando aos tempos mais remotos, antes que existisse o homem na superfície da Terra. Elas apresentam uma história minuciosa da Atlântida e um estranho mapa representando o continente desaparecido e os contornos da terra litorânea do Atlântico, bem diferente dos atuais. Mencionarei o trecho que me parece mais notável. Abre aspas. A Atlântida não foi sempre uma ilha. Em tempos muito remotos, antes do aparecimento do homem sobre a Terra, quando monstros gigantescos habitavam os continentes e os mares, a Atlântida era ligada à América, Europa e África. Uma grande convulsão vulcânica teve lugar
produzindo a separação do continente da América e formando várias ilhas. Mais tarde, um novo abalo sísmico atinge a outra parte da Atlântida, submerge as terras e forma um mar. A Atlântida torna-se então uma imensa ilha, cercada de água por todos os lados. Fecha aspas. O leito do Oceano Atlântico é notável. Nele existe um planalto gigantesco, submarino, eriçado com algumas cadeias de montanhas, chamada a Crista do Golfinho. Esse planalto acha-se situado entre os 25 e 50 graus de latitude norte e os 20 e 50 graus de longitude oeste. Os Açores são os picos de uma dessas cadeias de montanhas submarinas. Em diversos pontos das margens desse planalto existem falésias com várias centenas de metros de altura, dando a impressão que o teto de uma casa se afundou, deixando as paredes intactas. Em outros lugares, as falésias apresentam fortes declives, parecendo que as 3 paredes de uma casa se afundaram, deixando o teto preso à 4ª parede. Encontramos uma dessas falésias a cerca de 600 milhas a oeste e um pouco ao sul da Irlanda. Nesse local, o leito do oceano torna-se subitamente centenas de metros mais profundo. É o que denominei de muralha irlandesa. Encontramos uma formação análoga próximo ao Mar das Caraíbas. O próprio planalto é praticamente horizontal, mas muito irregular, tendo em certos lugares grande acúmulo de rochas. Isto não pode ter sido absolutamente causado por um levantamento, pois dá mais a impressão de ter havido uma queda de massa rochosa. Portanto, o leito do Oceano Atlântico prova que, num determinado momento da história da Terra, ele foi transformado por fortes abalos sísmicos. A localização do grande cinturão gasoso central, que ia de Mu, a Mãe Pátria, até a Ásia Menor. Após passar sob o continente de Mu, em 2 linhas paralelas, ele atingia o Yucatán e a América Central, onde as linhas paralelas se afastavam uma da outra. A linha norte passa sob o Atlântico, em direção dos Açores, onde se divide em várias paralelas, que passam sob a Espanha e Portugal. A linha sul, saindo das Antilhas, atinge as Ilhas Canárias, onde se divide para penetrar sob a África pelo Marrocos, onde forma as montanhas de Atlas. As 2 partes do grande cinturão gasoso central não foram formadas ao mesmo tempo. A linha sul é posterior à linha norte, e ambas não estão à mesma profundidade. A meridional é muito mais profunda nas entranhas da Terra, talvez vários quilômetros, o que explica por que, quando submergiu a Atlântida pela primeira vez, ela afundou tão pouco que ficava quase a descoberto durante a maré baixa. Os bancos de lama e de algas surgiam sob a água, tornando o Atlântico Norte intransitável para os navios. Esse fato é relatado nos arquivos dos templos egípcios. O Atlântico só se tornou novamente navegável após a formação do cinturão meridional, que colocou o continente em seu nível atual. Nessa época, um outro cinturão gasoso se formou, passando sob os Montes Apalaches.
a Islândia e a Escandinávia, para terminar no Ural. Ele possui um número sem conta de ramificações. Antes da formação desse cinturão gasoso, a Europa e a América eram ligadas e existia uma faixa de terra, chamada pelos geólogos de, abre aspas, caminho para a Europa, fecha aspas. Essa terra ficou depois submersa. A submersão da Atlântida e do, abre aspas, caminho terrestre, fecha aspas, afetou as costas da América Oriental, da Europa Ocidental e da África, devido ao abaixamento do nível das águas do Atlântico, que se precipitaram para preencher a lacuna deixada pelo desaparecimento do continente. Foi assim que o mar Amazônico se transformou em pântano, que o Vale do Mississippi secou, juntamente com o Vale do São Lourenço, bem como a Flórida surgiu. O período geológico chamado Champlain fez parte do Pleistoceno, isto é, foi durante o Pleistoceno que se formaram os cinturões gasosos, que surgiram as montanhas e que tiveram lugar os grandes afundamentos de terras, enquanto outras terras surgiam onde as águas eram menos profundas. A sua posição atual é devida a dois fatores. Em primeiro lugar, pelo abaixamento do nível dos oceanos, e em segundo, pelos abalos vulcânicos que abalaram a Terra durante a formação dos cinturões gasosos. A existência dessas praias Champlain. As Ilhas Canárias encontram-se exatamente em cima da ramificação meridional do Grande Cinturão Gasoso Central. Do ponto de vista vulcânico, essas ilhas são extremamente interessantes porque possuem numerosas crateras, antigas e modernas. Quando digo antigas, refiro-me àquelas que existiam antes da formação dos cinturões gasosos. Algumas dessas crateras antigas são anteriores ao afundamento da Atlântida. O vulcão mais conhecido é o Pico de Tenerife, cuja cratera, coroada de neve, se ergue a 3.710 metros de altura. Mas para mim as ilhas mais interessantes são a Grande Canária e Palma. O Pico de Tenerife é um vulcão moderno formado pelo cinturão gasoso. A ilha de Palma acha-se a cerca de 100 quilômetros ao nordeste de Tenerife. A cratera dessa ilha é chamada a Grande Caldeira e é indiscutivelmente antiga, sem a mínima relação com os cinturões gasosos. É a maior cratera que conheço e seu diâmetro excede tudo o que se pode encontrar na Oceania. O antigo Kilauea, o monstro das Ilhas Havaí, tem um diâmetro de 4.828 quilômetros, ao passo que a Grande Caldeira possui quase 8 quilômetros e uma profundidade de 2 quilômetros. Trata-se de uma cratera muito antiga, que contribui para esvaziar o gás que se encontrava sob a Atlântida e submergir o continente. A ilha de Palma fazia outrora parte da Atlântida. Os indígenas de Palma possuem uma lenda a respeito da Grande Caldeira.
e do Pico de Tenerife, que indicam que a ilha de Palma fazia outrora parte da Atlântida. Abre aspas. O Pico de Tenerife foi simplesmente lançado ao ar pela Grande Caldeira, apesar dela. Fecha aspas. Durante as terríveis convulsões vulcânicas que acompanharam a formação dos cinturões gasosos que passam sob essas ilhas, a terra que forma hoje o Pico de Tenerife encontrava-se situada exatamente em cima do cinturão em formação. Era um ponto de menor resistência. O Pico de Tenerife foi dessa forma constituído e com uma abertura que permitia o escape dos gases. A Grande Caldeira, que se encontra a cerca de 100 quilômetros desse lugar e sem nenhuma comunicação com o cinturão gasoso, permanece inativa. A 80 quilômetros ao sudoeste de Tenerife, na Grande Canária, existe uma outra cratera antiga, relativamente pequena, pois não tem mais de 1.600 metros de diâmetro. É chamada a Grande Caldeira de Bandama. Todas as outras crateras das Canárias são modernas, todas provocadas pelo cinturão gasoso. Ao nordeste, os Açores estão situados bem em frente a Portugal, e o ramo norte do grande cinturão gasoso central passa por baixo dessas ilhas. Foi o mesmo que as fez surgir do oceano. Elas constituem os picos de uma cadeia de montanhas submarinas, que ficaram ao nível do mar, na ocasião em que a Atlântida afundou pela primeira vez após a explosão do cinturão gasoso que a sustinha. Ao se formar o cinturão gasoso, eleva as montanhas, cujos picos emergem da água. Uma única coisa permite estabelecer uma relação com a Atlântida: a Gruta Furna de Furnão Forge. Essa caverna é o vestígio de uma grande cratera que mudou de posição. Nos veremos no próximo capítulo. Até lá!